Fácil, Márcia Doro, que veio falar para a gente sobre esse assunto. Erros que a gente vê aí por toda a cidade, infelizmente, em placas, em avisos, em outdoors. Então, tem muita coisa que a gente vê por aí e que é um atentado à língua portuguesa em muitos casos. É isso, Márcia. Obrigada por ter vindo mais uma vez. Sempre um prazer. Márcia, o que as pessoas deviam fazer antes de escrever uma placa, de escrever uma faixa? Que cuidado a pessoa devia tomar para não correr risco de cometer erros tão até engraçados em alguns casos e tão feios em outros, né? Eu acho a começar o dicionário, porque erro ortográfico é imperdoável e o dicionário ajuda qualquer um, não tem essa dificuldade toda. Agora, existem alguns erros que comprometem pela concordância, pela estrutura e tudo mais. Aí seria o caso de buscar algum meio, ou um manual de redação, uma gramática, ou até consultas. Por exemplo, eu tenho costume de responder as pessoas por e-mail, tem outras pessoas que fazem isso, né? Mas eu acho assim, nunca escrever o que você não sabe. Escreva de forma mais simples, mas não tente fazer muito difícil, porque se não faz parte do seu vocabulário, você também não vai saber estruturar uma frase. Sem dúvida. E às vezes, Márcia, a gente até falou isso aqui um outro dia, a gente quer ficar escrevendo de uma maneira muito rebuscada, achando que está muito bonito, e em vez de fazer o simples, o arroz com feijão bem feito, a gente erra, né? Aí vai tentar fazer caviar e quem não tem costume de mexer com caviar vai ficar uma sardinha mal passada. O Márcia, a gente vê demais pela cidade. Além dos que você trouxe aqui, a gente vê muitas vezes numa tabuleta de shopping, de estacionamento, na entrada de algumas lojas de consertos de roupa. Isso. Tem de tudo, né, Márcia? Outro dia foi até interessante, porque eu fui à padaria e falei assim, vocês ainda não mudaram a mussarela? Eu já falei que mussarela é com C cedilha. Aí um moço que estava perto falou assim, ela é muito brincalhona, aposto que é brincadeira dela. Olha ali no próprio produto. Eu falei, você vai na fonte errada, Exatamente. porque você teria que ir ao dicionário. No dicionário fala que mussarela é com C cedilha. Em qualquer mussarela que você for usar, está com 2 S's. Mas se você for fazer um concurso e pedir essa palavra, se você for buscar pela sua memória, você vai se errar. dar mal. Né? Então, por isso, a gente tem que ter o hábito de ser, assim, crítico, né? Procurar saber se é assim mesmo e tal. Achou esquisito? Seu olho fez assim, aquela coisa estranha? Anote em casa, confira, né? Sem dúvida. Márcia, eu, por exemplo, teve uma palavra que a minha vida inteirinha eu escrevi ela errado, só foi aprender na faculdade. Sim. Eu escrevi exceção com 2 S's. E um dia o professor, logo no primeiro período, escreveu exceção. Eu falei, está escrito errado. O pessoal, não está, não. Me deu uma tristeza de descobrir que a vida inteira eu pensei que eu escrevi exceção. Eu não escrevo muito mal, não escrevo tudo direitinho. Mas a vida inteira, a exceção com 2 S, foi inesquecível descobrir que era com C cedilha. É campeã, viu? Porque muita gente erra. E eu vi várias pessoas escrevendo perto de mim, porque eu tenho uma musiquinha com ela, sabe? Com aquela carneirão, aí fala, XC, S, cedilha, ó tio, é como escrevo a palavra exceção. Aí toda vez que eu ia falar com alguém, falava, exceção é fácil, é assim, aí eu não, errou. Né? Eu fiquei muito tempo, ainda bem que eu aprendi, eu lembro até na aula do professor JJ, que ele escreveu, eu falei, gente, está escrito errado. Ele, não. Logo no comecinho do curso, falei, ainda bem, tive o curso inteiro para aprender outras também. E aluno adora achar um erro no professor, né? Aluno é triste, né, Márcia? Aluno anota quantas vezes ele fala né. Aluno anota quantas vezes ele olha para determinado lugar. Aluno não é fácil, não. Eu fui aluna, eu sei. Márcia, essa seleção de placas que você trouxe, como é que você fez essa seleção? Não foi difícil não, viu? Infelizmente. Praticamente eu fui assim a 3 lugares pertinho da minha casa que resolvi meu problema ali. Mas eu tenho uma coleção grande que vai fazer parte do meu livro Redação Transparente, né? Porque eu acho o seguinte, olha, você competir com a professora de português, ela tem, por exemplo, 50 minutos com o aluno ali. Mas você competir com um outdoor que está na frente da sua casa, com uma placa e tal, aquilo ali entra no seu cérebro e acabou, não tem jeito, sabe? Aí, na hora da prova, você se lembra disso, você se lembra de uma música errada, que para você está correto.
você se lembra de placas, de tudo isso. E jamais vai se lembrar daquele detalhe que a professora falou. Por isso a gente ou rotula aquilo e fala assim, nossa, que erro, todo dia eu estou olhando para esse erro, já sabendo que é errado, ou então, sei lá, vai melhorando por aí, né? Porque é difícil, a falta de cuidado do brasileiro com o português tem sido, assim, desgastante, sabe? E, às vezes, as pessoas ainda falando assim, não tem importância não, isso aí foi um erro proposital, isso aí é por causa do publicitário que quis chamar atenção e tal. E, muitas vezes, ali, você sabe que não foi. Está na cara que ali a pessoa passou longe da gramática, do dicionário, do professor de português. Professor de português é bonzinho, viu? Ele não serve só para os 50 minutos de aula, não. Ele serve também para ser questionado. Me ajuda aqui, professor, né? E a gente tem humildade, né, Márcia? Da gente não saber. Ser humilde é tão bom. Você sabe, uma dessas placas foi num supermercado. E aí eu fui achando várias coisas assim. Aí eu chamei uma responsável e falei com ela assim, você sabia que isso aqui está errado? Aí ela, é mesmo, eu mostrei para ela a regra e tudo mais. Você acredita que ela me chamou para dar uma aula para todos os gerentes? Olha só. Comprou meu material. Foi, assim, extremamente humilde, porque realmente você ser corrigido é desagradável, constrangedor e tudo. Eu tento ser, assim, mais ética, mais polida, mas dói, né? Mas ela foi uma pessoa, assim, extremamente humilde e reconheceu que não sabia, coisa normal, não saber, eu não sei várias coisas, né? Mas a gente precisa aprender a mostrar que não sabe e aprender com o dicionário, com a fonte de consulta. Mas também, às vezes, um limite sutil, né, Márcia? Porque quando a gente, às vezes, tem um amigo que fala alguma coisa errada, se for um amigo muito íntimo, a gente fica mais à vontade para falar. Mas também, a gente pode ficar indelicado se a gente fica corrigindo as pessoas, né? Exatamente. Tem o ambiente também, né? Há pouco tempo eu fiz assim, eu aproveitei uma hora, um momento em que eu estava sozinha com uma amiga e falei assim, olha, deixa eu aproveitar aqui que eu estou sozinha com você e corrigir essa palavra que você está falando direto. E você é muito bonita, expressiva e tal, daqui a pouco todo mundo está te copiando, né? Mas ela ficou tão ofendida. Ficou. E era uma amiga próxima? Era amiga próxima e ela já tinha me dado abertura, assim, que ela falava, vocês conhecem a Márcia Dora? A Márcia Dora que faz isso e tal. Só que na hora que nós ficamos ali na intimidade, eu tentando falar assim, sozinha com ela, só eu ia saber desse segredo. Não, Márcia, isso eu não aceito, que é um absurdo. O que é isso? Você está achando que eu estou falando isso errado porque eu não sei? Sabe? Aí eu falei, realmente acabo de comprovar que não é fácil. Não é não. Porque realmente todo mundo erra, ninguém é infalível, mas às vezes a pessoa fica constrangida, embora você tenha procurado fazer com cuidado, né, uma amiga próxima. Eu atualmente, quando eu era mais adolescente, é terrível. Então às vezes eu ficava assim, observando o erro. Hoje eu sou bem mais tranquila com o erro das pessoas, entendo que as pessoas às vezes falham por realmente desconhecer, às vezes uma preguicinha, né? Porque já tem terceiro grau, já tem um monte de coisa, já teve uma oportunidade, a vida já deu muitas oportunidades para a pessoa, e a pessoa poderia falar mais corretamente, poderia usar mais corretamente a língua portuguesa, mas também é escolha de cada um, né, Márcia? A gente tenta fazer a parte da gente, escrever direitinho, colocar direitinho para o telespectador, fazer as coisas certas, porque não é tão fácil, né? E saber que aquilo é o seu cartão de visita. Então, se você, por exemplo, vai fazer uma entrevista e fica tão descontraído que acha que pode falar uma coisa muito errada, você está sendo avaliada. Então, fala assim, não, foi uma entrevista mó legal. Aí você vai também ser mó deixada para lá, entendeu? Não adianta você exagerar em gírias, essas coisas assim, porque a entrevista, por mais descontraída, é um momento formal da sua vida, senão você já está sendo avaliada, né? Está sendo avaliada, mesmo que você seja agradável, como né? Mas você precisa aprender, eu sempre comparo isso a uma roupa, né? Se você está num ambiente social, você não vai sentar de qualquer jeito, você, né, não vai colocar uma roupa desengonçada e tal. Então, você tem que chegar e tal e ver se você está direitinho ali, corrigir sua postura. Isso mesmo. Assim a gente faz com o português. Vai colocar
quer dizer que através dessa placa aqui todo mundo vai saber que eu sei escrever, então vou fazer bonitinho. Vou fazer bonito. E por falar nisso, vamos ver as placas, Marta? Claro. Pode comentar. Ali tem 2 erros graves. Primeiro, as pessoas não acentuam o hiato. E ali tem um hiato. O hiato é o casamento que não deu certo, sabe? As 2 vogais estão ali juntinhas, parecendo que elas estão casadas, mas qualquer briguinha que tiver que precisar separar, o I do U vai para lá, sabe? Aham. Então, miúdos, porque o U ficou sozinho, ele tem que ter o acento agudo. E outra coisa é combinar o substantivo com o adjetivo. Então, se um está no plural, o outro tem que estar no plural também. Então, seria miúdos bovinos. Isso mesmo. Tá? Que tá miúdos bovino, né? Tá ou miúdo miúdos. bovino com acento, Na verdade, ou tá miúdos miúdos, bovinos. né? Miúdos. Miúdos bovino. Aí a gente quebra o galho e lê miúdos bovinos. A gente ajuda, dá uma forcinha. Pode Bom, comentar. ali, na primeira plaquinha ali, A da tem um esquerda. problema sério, que é o uso do acento grave indicador de crase, né? Eles sempre acham que antes de partir, você coloca aquele acento ali. Uhum. E verbo não tem sexo. A crase é para mostrar a união de 2 coisas femininas. Então, jamais a partir teria o acento grave, tá? Sim. Chama grave o acento, tá? Não é crase, não. Crase é o encontro, tá? É como se fosse assim, eu sou casada, eu me casei tudo direitinho. A marca do meu casamento é a minha aliança. Ali, se houvesse um casamento, a marca seria o acento, tá? Na outra ali, tem um problema com a última ali, que foi escrita até à mão, né? Foi por último ali assim ainda. Sapatos masculino. Quer dizer, tá combinando assim alaranjado com cor de rosa, ficou horrível. Essa moda já passou. Assim, Então, se você tem uma palavra, um substantivo no singular, você tem que, o adjetivo vai para o singular. Se ele estiver no plural, o adjetivo também no plural. Então, Concordo. sapatos masculinos, ou então sapato masculino. Mas plural correto. Tudo combinando, plural com plural, singular com singular, tá? Perfeito. Tem uma musiquinha para esse ali, ó, a partir, fala, mas nunca antes de um verbo a crase aparecerá. Tem um pedacinho da música que fala. E nem antes de palavras masculinas, né, Márcia? Isso. Joia. Vamos lá? Esse é até engraçado, assim, um pouco. Tá engraçado. É engraçado porque a gente ri, acaba rindo um pouco tem assim da várias situação, coisas né? ali interessantes. Primeiro, o emprego do hífen, que ele quis gastar ali, na verdade não tem hífen. Para quem não sabe, o hífen é o tracinho entre as 2 palavras. Então, não tem ali anticelulite e antiflacidez, você não deveria colocar, porque a gente só coloca quando o segundo elemento se inicia por H, R ou S. Aham. Então, anticelulite tem que ser numa palavra só e antiflacidez também numa palavra só, tá? Depois, você tem seção com C no começo e depois 2 S's. Isso aí é do verbo ceder. Então, você deve estar cedendo R$10 ali, né? Porque por seção não tem condições. Seção é uma palavra um pouco cruel, porque ela tem muitas variações, né? Tem a ela tem seção 3. Com C Isso. e 2 S, como é ali do verbo ceder, que está empregado de uma maneira errada. Isso. A seção de cinema, Isso. que é a seção com S e 2 S's Isso. depois, né? Uhum. E tem a seção de espaço, Isso. né? De departamento, assim, seção de lingerie, seção de roupas para crianças, que é com S e C cedilha, né? Isso. Deixa eu cantar, é assim, ó. Então, pode. Seção igual a reunião, 3 S's vai conter. Se deriva do verbo ceder, a primeira letra é C. Se a seção tem S e depois a letra C, nesse caso é fácil entender, divisão ali vai ser. Perfeito, Tá? Márcia. Então, ó, 3 S, se for reunião, é fácil. 3 ali já é uma reuniãozinha, Isso. né? Então, sessão de cinema, vamos fazer uma reunião aqui, uma sessãozinha aqui para decidir tal assunto na igreja. Aí, reúnem-se os S's. Agora, o S sai, o primeiro sai e cede o lugar para a sessão do verbo ceder. A sessão de camisetas foi aprovada pelo presidente, tá?
E depois o S, o seção com S e depois C, que logicamente é C cedilha, senão fica secão, né? Aí é para mostrar departamento, divisão, ó, seção infantil, seção isso, seção aquilo, aí é assim. Perfeito, Márcia. E essa próxima, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia. Prótese auditiva. É a mesma coisa, substantivo com adjetivo, é um nome com a qualidade, né? O nome é prótese, está no plural, então auditiva também teria que estar no plural. Você vê que é uma placa bonita, eles gastaram dinheiro ali e tudo, mas o português sumiu. Infelizmente, né? Podemos ver a próxima. Essa também. Sempre antes de um feminino. É feminino, gás, você nunca fala assim, a minha gás acabou. Você fala o meu gás, não é assim? O gás, é masculino. Se é o gás, então jamais aquele acentinho ali teria lugar. Ao mesmo tempo, o acento está esquisito, parece que ele está para o lado errado. Na verdade, ele está agudo, né? Ele está agudo. E o acento, se você tivesse que usar, seria grave. Então, não tem acento nenhum ali. Está errado ali. Esse também, a gente vê demais isso, né? Muito. A pessoa põe para o lado errado, tomba a letra para o lado errado, não tá. Márcia, a gente tem mais placas para ver, mas daqui a pouquinho. Então tá certo? Bom. Tá, então no próximo bloco você vai acompanhar comigo mais algumas dicas da Márcia Doro e também tem culinária. Eu vou provar a torta de banana, gente. Olha que delícia, nós voltamos já já. Só. Estamos de volta no programa Sempre Feliz e hoje está aqui comigo a Márcia Doro, dando umas dicas pra gente de português e mostrando placas com diversos erros, né, Márcia? Mas antes da gente continuar a conversa, eu vou ler aqui um recadinho e tem cozinha antes de eu continuar com a Márcia Doro. Daqui a pouquinho eu vou para lá para provar a torta de banana e ver o finalmente dessa receita. Deixa eu só ler um recadinho aqui. Olá, Karina, é muito bom ter vocês da Rede Super em nossas casas todos os dias para nos abençoar. Desejo que esta unção nunca acabe nas suas vidas. Gostaria de pedir a receita da bala delícia. Perdi a quantidade de água para fazer o leite de coco e, na minha opinião, a receita deveria ser feita de novo. Talvez gravada antes, porque não mostrou o ponto da bala, que é muito importante. Essa bala é complicada de fazer e cada detalhe é importante. Karina, ouvi você falando de uma rosca que foi feita, dando dicas. Se não for abuso, queria essa receita também. Atenciosamente, Ana Carolina, de Poços de Caldas. Ana Carolina, um beijo para você, não é abuso não, a gente manda para você. A Camila sempre procura responder as pessoas, a gente tem muitos pedidos de pessoas com receitas, tem outra pessoa que pede umas antigas, quem não está no site, que são bem antigas. A gente manda sim, a gente vai realmente refazer essa bala. Aqui no estúdio a gente sempre tem muitas variáveis. Quando a gente faz chocolate é uma coisa delicada, porque tem luz, tem ar-condicionado. Então, de fato, a gente precisa fazer para mostrar o passo a passo com mais cuidado. Mas a gente manda a receita para você, tá certo? Obrigada pelo carinho, que Deus te abençoe muito sempre também. E deixa eu ver só se eu acho aqui mais um rapidinho, que é a Sueli, que também pede receita de risoto de chocolate, torta rendada de coco. Sueli, honestamente, essa eu nem estava lembrando. Eu até lembrei agora que ela era muito saborosa, se for o que eu estou pensando. E gelado tricolor. Ela é a Sueli que manda, que foram feitas ano passado. Eu acho que há mais de um ano que elas foram feitas. Depois a Camila manda para você também, tá certo? E por falar em receita, eu vou agora para a cozinha, gente. Vocês viram que estava prometendo no primeiro bloco aquela receita que a Ana Lobo está fazendo para gente? Torta de banana com marshmallow e chocolate. Isso deve estar bom demais, não é, Ana? Você finalizou o marshmallow ali, né? Dá só uma recapituladinha pra gente, o que você fez, Ana? A gente bateu as claras em neve. Desde o começo, lá da farofinha. Ah, tá. Fizemos a farofa, né, com açúcar, farinha de trigo e o chocolate em pó e a manteiga. Misturamos e forramos a forma com banana caturra, a farofa e intercalamos. Fez uma caminha de banana, começou com a banana, né? Isso. Depois a farofinha. Isso, e acaba com a farofa, né? Aí depois levamos ao forno, aí desenformamos ela, agora vamos fazer a ganache. Isso. Para depois colocar o marshmallow. Já tá muito quente, é viu? Aqui. É aqui? É Tá. isso. Eu tô sentindo um calor. É. Aí você levou ao forno pré-aquecido por mais ou menos uma meia hora. Isso. Ok, tá ali prontinha. Tá. Aqui já foi feita, né? E agora você vai fazer
Ai, meu Deus, que coisa gostosa. Chocolate derretido com creme de Um leite pouquinho fresco. de creme de leite. Delícia. É, o fresco. Derrete rapidinho, né? Derrete. Você está usando nessa receita 100 gramas de chocolate meio amargo, não é isso? Isso, E 100 ml de creme de leite fresco. isso. Delícia. Aí temos que esperar a torta esfriar um pouco, colocar a ganache e depois... Ali a torta já, no caso, está esfriando um pouquinho desde que Isso, você tirou, né? é. Aí é só essa ganache que acompanha delícias culinárias, né, Ana? E é boa que ela dá uma molhadinha, ela entra também na torta, né, esse chocolate. A torta já deve ser mais molhada por causa da manteiga, né? É, e a banana que faz um creme. Delícia. Você gosta mais de fazer doce ou salgado? Eu gosto mais de salgado. É? É. Olha. E gosta mais de quê para consumir? Eu adoro um camarão. É porque gosta de salgado, por isso que gosta mais de fazer salgado, né, Ana? Porque eu acho que fazer doce é um barato porque é um, né, a sobremesa. É. Eu gosto muito de doce, então. Ele já derreteu praticamente, né? Já. Agora vamos colocar em cima Da torta. da torta. Precisa esfriar, não. Não. Tem necessidade, não. Não. Essa é daquelas tortas boas mesmo, né, Ana? É uma receita que você faz há muito tempo? Já faço há bastante tempo. Mas ela não é de sua criação, não, né? Não. Não tem problema, não. Executando bem é que é importante. Marshmallow. Isso aqui é uma beleza. Você falou passo a passo da farofinha, mas o marshmallow que a gente fez no outro bloco, você dá só uma recapitulada nele também. Tá. A gente botou Quer me dar? a glucose para ferver. ferver, batemos as claras em neve, elas estavam batidas, a gente foi jogando aos poucos A glucose quente. E aí continua batendo até esfriar, tá? Bate até esfriar, o que faz ele montar desse jeito aí, né? Isso. Aí agora vamos decorar. Gente. Isso não tem jeito de ficar ruim, não. Não tem não. Você quer algum outro instrumento aqui? Eu vou pegar um garfinho. Tá. Ele vai Que pondo, é interessante né? O entrar marshmallow é muito durinho, né? E é interessante entrar com a ganache mais fria. Ah, tá. Tá? Então, em casa a pessoa tem que esperar assim, né? Fica melhor pra gente trabalhar o marshmallow. Então, em casa, espera quanto tempo o chocolate esfriar um pouquinho, assim? Uns 20 minutinhos 20 ele minutos. esfria. Mas aqui é bom que vai dar um rajado ali bonito Vai. do chocolate. Vai, que ela vai, né? Absorvendo um pouco do... Delícia. Hoje a gente não está ao vivo, então não tem como você mandar seu pedido de oração. Mas daqui a pouquinho, quando a Ana terminar de montar essa lindeza, cheirosa, como banana cheira, né? Oh, coisa gostosa. Eu gosto muito de banana na comida também. Eu gosto também. É Eu adoro o doce com salgado. Eu também. Adoro. Acho uma delícia. A bananinha na comida. A comida chinesa, eu gosto da banana caramelada na comida. Eu não como ela de sobremesa, não. Eu tenho um bolo muito bom que a gente come com carne de porco, que é um bolo com farinha de mandioca. Ele fica um bolo salgado de banana para acompanhar. Delícia, hein, Ana? É Depois vem muito ensinar ele aqui.